A gente reserva sempre uma terça-feira do mês para fazer uma conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente o Dr. Pessoa é quem conduz essa terça-feira, né? Mas hoje ele não pôde vir, teve um imprevisto, e aí a gente vai tentar substituí-lo, né? E aí eu, pensando em qual capítulo trazer para a gente conversar, aproveitei o capítulo que a gente está passando agora no Evangelho do Lar, lá em casa, né? Esse ano eu resolvi fazer uma leitura contínua, contínua não, sequenciada do Evangelho, né? Então a gente começou desde o início, estamos indo na sequência, e estamos no capítulo 5, que diz que bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo, Kardec separou para comentar junto com os espíritos que o acompanhavam nessa tarefa de codificação. Ele separou 3 passagens do Evangelho. O primeiro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. E o Evangelho de Lucas também, capítulo 6, versículo 24 e 25. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Qual era a intenção de Jesus com essas passagens, né? A princípio, consolar todos aqueles que o procuravam em sofrimento. E esses eram muitos, né? Jesus estava em constante tarefa de atender esses sofredores, esses excluídos da sociedade, né? Esses doentes, a quem ele recebia com todo o carinho, e com suas palavras restaurava nessas pessoas a esperança de viver, né? A esperança de que dias melhores viriam. Mas a primeira reflexão que Kardec faz nesse capítulo é: que justiça é essa que Jesus promete para todos esses que ele citou nessa passagem das bem-aventuranças, né? Jesus promete situações de felicidade, situações que ele comparou, por exemplo, com saciedade, com uma riqueza em outro mundo, né? Que promessa é essa de Jesus, já que a gente vê sofredores que nascem em situação difícil, vivem em situação difícil, desencarnam em situação difícil? Que promessa era essa que Jesus trazia para essas pessoas, né? Jesus estava tentando abrir-lhes os olhos para que enxergássemos que essa passagem aqui na Terra, ela não é tudo, né? Jesus prometia uma coisa diferente para as pessoas que naquele momento elas não poderiam não entender completamente o que é que estava sendo prometido para ela, mas Jesus prometia uma vida futura. Essa promessa de Jesus, ela estava baseada no conceito de uma vida eterna, de uma vida que transcendia a essa passagem terrena, seja essa que estamos vivendo hoje, seja aquela que viveram
os antigos que tiveram a sorte de topar com Jesus na sua caminhada, né? Então essas recompensas que Jesus prometia, nós não podemos entender que eram recompensas materiais, né? Hoje a gente vê ainda muita gente falando, interpretando as promessas de prosperidade que a gente enxerga no Evangelho como riqueza material, como bens, como valores terrenos, né? Que a gente busca entender que não tem esse valor todo que algumas pessoas atribuem, né? Jesus estava prometendo algo muito maior do que matéria, do que dinheiro, do que posses, do que bens, né? Jesus estava prometendo uma vida de alegria, uma vida futura, onde, passado todo esse momento de perturbação, de sofrimento, as pessoas poderiam aí gozar de uma situação mais tranquila, por terem resgatado, talvez, seus débitos nesses momentos de sofrimento, né? E Kardec, mais na frente, no próximo item, vai falar sobre a origem, a causa dessas aflições, né? Por que que a gente está encarnado aqui na Terra, passando por situações que muitas vezes a gente, no ímpeto, atribui a uma injustiça, né? Por que a gente sofre dessa forma, sem merecer, aparentemente, né? Por que que essas situações aparecem na nossa vida para nos testar, para nos colocar diante de desafios que muitas vezes a gente acha que são impossíveis de transpor, né? Quais são as causas dessas aflições, para usar o termo que Jesus usou no Evangelho, né? E aí Kardec diferencia ou divide isso em duas causas, dois tipos de causas. Causas da nossa vida atual e causas de uma vida passada que possamos ter. Entendido que esse sofrimento pelo qual a gente passa, ele é um resgate, ele é uma espécie de quitação de débitos, a gente precisa entender que débitos são esses, né? E é muito fácil a gente dizer, eu estou passando por isso porque na vida passada eu devo ter sido muito ruim, né? Esse pensamento é muito cômodo. A gente se omite de fazer uma avaliação mais profunda sobre o que a gente está fazendo ainda hoje. É muito fácil eu dizer que estou passando pelo que eu estou passando, porque no passado eu errei, mas agora eu estou tranquilo, né? E Kardec vem colocar, nessa primeira parte, que ele fala das causas atuais das aflições, ele vem colocar que essas causas, elas são talvez a maioria. Os problemas pelos quais a gente passa, a maioria deles, nós mesmos causamos nessa vida. É uma sequência de escolhas talvez equivocadas que tenhamos tomado, que nos levam a situações complicadas, né? Isso é importante a gente tentar absorver, porque permite a gente alterar essa situação que causa problema, para evitar, seja que esse problema perdure por muito mais tempo, que ele aumente, né? Buscando construir desde já uma situação melhor para a gente, alterando em nós essas atitudes, esses pensamentos, essas ações que estão gerando essas aflições.
né? E não é difícil, se a gente fizer alguma reflexão, encontrar nessa vida mesmo algumas origens dessas questões que nós vivenciamos, né? A lei, a justiça divina, ela é muito perfeita. Tudo de Deus é de uma perfeição absoluta. Então nós não estaremos passando por nenhuma situação que não mereçamos. Mas o fato de estarmos passando por merecer não significa que tenhamos que aceitar essa situação de forma totalmente passiva, né? E nos acomodar nessa situação. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. A segunda parte das causas dessas aflições, aí sim, são questões que nós trazemos de vidas passadas, de situações vividas em outras encarnações. Se a gente viu lá no começo que essa justiça que Jesus promete da gente está baseada num conceito de que a vida é eterna e essas recompensas virão não nessa vida material que estamos passando, mas no transcorrer dessa nossa vida eterna, outro conceito é introduzido aqui. É o conceito da reencarnação. Sucessivas vindas à Terra para experimentar situações que precisamos passar para a nossa evolução. Em muitas dessas experiências, nós nos equivocamos e angariamos débitos que, não tendo tempo de resgatá-los na própria encarnação, trazemos algum resquício disso para outras vindas à Terra, né? Como a gente falou, a justiça de Deus ela é perfeita, mas ela nos permite também converter estes débitos não só em sofrimento, não só em dor. Por isso a importância da gente identificar as causas desses problemas e, mudando a nossa atitude, mudando os nossos pensamentos, as nossas ações para com os irmãos, para com o próximo, como era citado nos evangelhos, possamos já começar a trabalhar para evitar essas situações de dor que possam nos ser colocadas. E outra coisa importante que a gente tem que entender é que a Terra, ela não é um planeta muito evoluído, né? Nós estarmos aqui encarnados já nos coloca numa situação de necessidade de experimentação de uma série de situações por conta do nosso estágio evolutivo, né? A felicidade absoluta que Jesus disse que não era deste mundo, nós vamos um dia vivenciar. A partir do momento que a gente consiga vencer todas essas más inclinações e venha a atingir patamares evolutivos mais elevados. Não é bem uma pergunta, é uma colocação. Certo. A gente sabe que com o passar do tempo, as leis vão modificando, né? Até a questão mesmo de evolução. A gente tem hoje a lei que protege os animais, tem a questão da mulher, a questão da criança. Então, todo ser vivo no planeta, apesar de muita coisa ruim que vem acontecendo, a legislação, né, as leis, tudo isso aí vem sempre em busca de melhorar.
Aí eu vou colocar aqui um caso. Por exemplo, uma mulher que na outra encarnação ela pode ter sido o próprio marido. Ou algo parecido, né? Aí ela veio agora como mulher e ela maltratava o companheiro ou companheira e agora ela está passando por isso. Ou como filha, ou até mesmo como criança, como homem. A gente sabe que ninguém tem o direito de maltratar ninguém, de bater, a questão da violência doméstica. E muita gente fica calado e sabe que não vai sofrer a questão da impunidade, né? E a questão da reencarnação. É como se fosse um paralelo, duas vertentes. Aí você também não pode viver, né, Felipe, aguentando um tipo de violência porque acha que é uma expiação ou é muito interessante essa sua colocação e eu vou dividir o comentário em duas partes. Né? Primeiro falando da evolução das leis. Né? Quando a gente está estudando, por exemplo, os textos bíblicos, a gente vê no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele acrescentou, 300, 400 artigos que hoje a gente conhece como lei mosaica. Né? Eram leis adequadas àquela situação daquela época. E essas leis, como leis adequadas a uma época, elas precisam evoluir. Diferente daquelas colocadas, por exemplo, nos 10 mandamentos, que até hoje elas são válidas. Se você analisar cada uma daquelas 10 assertivas, elas se aplicam em qualquer tempo. Mas, por exemplo, na lei mosaica, vamos dizer que tinha um artigo lá que dizia que se eu roubasse uma galinha do meu vizinho, ele tinha o direito de ir lá e roubar a minha galinha. Por quê? Porque naquela época, se eu roubasse a galinha do vizinho, ele vinha e matava toda a minha família. Era uma forma de adequar a barbaridade da época para uma situação mais amena. Se a gente pegar essa mesma lei e tentar aplicar hoje, é um absurdo. Eu dizer que se eu for roubado, eu vou ter o direito de ir lá e roubar o ladrão, digamos assim. Então as leis, elas evoluem à medida com que a sociedade evolui. A sociedade evoluindo, ela vai incorporando no seu pensamento novos valores. Né? Se a gente pegar 50 anos atrás, derrubar uma árvore no meio da rua não causava tanta celeuma como hoje, em que a gente dá um pouco mais de valor ao meio ambiente, à questão da natureza. E isso vale para os animais e vale para os homens também em geral. Né? Então, as leis civis, digamos assim, as leis dos homens, elas são mutáveis e elas evoluem. Né? As leis divinas não. As leis divinas são imutáveis e se aplicam a qualquer época. A justiça divina ela é imutável. Nós deveremos resgatar os débitos que nós causamos. Né? E como a gente vai resgatar esse débito? Algumas vezes passando pelas situações que a gente causou a outras pessoas. Né? Não necessariamente que seja um causando ao outro. Né? Eu posso ter causado um problema a uma pessoa e depois sofrer a mesma questão vindo de outra pessoa. Isso não é o caso. E a gente sabe que existem uma série de outros motivos para a gente vivenciar situações, não só a questão de estar pagando por um erro igual. Né? Passado isso, a gente deve entender que, por mais que o que a gente esteja passando seja fruto de um débito nosso justo, porque tudo é justo, a gente é que não consegue, com a nossa percepção, identificar essa justiça corretamente. Por mais que seja justo estarmos passando por aquilo, não cabe a nós nos acomodarmos naquela situação. Existe uma palavrinha chamada resignação, que ela às vezes é mal compreendida. Os textos dizem que a gente deve se resignar diante do sofrimento.
Algumas pessoas entendem que isso seja se acomodar no sofrimento. Ah, eu sofro porque eu mereço, então eu preciso sofrer mesmo. E alguns até se colocam em situação de aumentar o sofrimento porque acham que assim vai pagar mais rápido, né? O que não é verdade. Resignação é reconhecer que o que você está passando é uma situação justa. Mas não quer dizer que você deva se acomodar naquela situação. Um exemplo fictício. Vamos supor que eu tenha nascido numa situação de muita penúria, de muita pobreza, de muita necessidade. Ah, aquela pessoa nasceu naquela situação porque precisa passar por aquilo. Então eu não vou ajudar aquela pessoa porque ela precisa passar por aquilo. Eu não vou dar comida a ela porque ela precisa passar por situação de fome. Isso não é verdade, né? Por mais que seja fruto de uma justiça aquela situação, não cabe a nós ignorar aquela situação, né? O exemplo que você deu, violência doméstica, problema muito crítico nos dias atuais, né? Hoje mesmo a gente teve um caso muito triste ocorrido em Maracanaú, onde um ex-companheiro tirou a vida da companheira. Cabe a uma pessoa que sofre isso se acomodar na situação porque achar que é justo? Não. Cabe a ela buscar os seus direitos, fazer as suas denúncias. A gente sabe que muitas vezes isso não traz o atendimento ideal por parte do poder público, mas ficar calado, aceitar a situação é muito pior, né? Então, de forma geral, devemos nos resignar, aceitar que estamos passando por situações, porque vivemos num mundo de provas e expiações, ainda não somos seres muito evoluídos e precisamos passar por situações para aprender. Mas resignação não quer dizer acomodação, né? Cabe a nós trabalhar no sentido de nos movimentar para viver situações melhores, seja para a gente, seja para aqueles que estão ao nosso alcance, né? Se eu não me engano, no Livro dos Espíritos tem até uma pergunta que Kardec faz, que se a pessoa está passando por um sofrimento porque é justo e ela precisa expiar, se não caberia a quem está próximo até aumentar o sofrimento da pessoa, ou deixar ela sofrer. E os Espíritos dizem que não. Se é justo para ela passar pelo sofrimento, é a obrigação de qualquer outro espírito, encarnado ou desencarnado, ajudar aquele que está próximo, né? Se ele está passando por uma situação para aprender com aquela situação, você estar próximo daquela situação também é um aprendizado para você, onde você deve demonstrar uma atitude diferente de outras que você já possa ter tomado anteriormente, né? Então, essa questão da resignação é um ponto muito importante. E é um item também desse capítulo, né? Depois que ele fala das causas, ele fala dos motivos de resignação. Um pouco antes, ele tem um outro tópico que fala do esquecimento do passado. A gente pode questionar se a gente causou esses problemas em outras vidas, por que a gente não lembra disso para aprender, digamos assim, né? E os Espíritos nos colocam que esse esquecimento permite a gente sobreviver a toda essa carga, né? Permite a gente encarar a vida que a gente está vivendo de uma forma mais leve, mesmo que tenhamos que resgatar alguns débitos. E aí eu vou dar um exemplo.
a gente lê na literatura espírita que a família é o primeiro núcleo em que o espírito é introduzido para se socializar. A gente é inserido em vários núcleos ao longo da vida. O primeiro deles é a família. Depois a gente é inserido num núcleo de escola, uma faculdade talvez, um trabalho. Em cada local desse a gente está inserido numa sociedade, uma pequena sociedade, onde a gente vai interagir para aprender com essas situações. E o primeiro núcleo que a gente é inserido é o núcleo da família. E a gente vê diversos casos em que a família ela é composta por espíritos que vêm num processo antigo de crise, de brigas, de ódio, e são colocados juntos muitas vezes para, com aquela relação familiar, com aquele vínculo de sangue, tentar criar entre eles um sentimento de amor mais forte. Imagina a gente nascendo numa família, crescendo, sabendo quem foram aqueles que conosco convivem em outras vidas. Que situação seria eu saber, por exemplo, que a minha mãe, que me cria, que me dá todo o amor, tenha sido uma pessoa que em outra vida possa ter, sei lá, causado a minha morte? Que situações nós teríamos para resgatar essas questões sabendo dessa história? Então esse esquecimento, ele é uma dádiva, né? Permite a gente encarar essas relações de uma forma um pouco mais tranquila. Não que a gente não traga no nosso inconsciente alguns traços dessa relação. É muito comum, às vezes, a gente se dar melhor com um amigo do que com um irmão, né? A gente, às vezes, encontra fora da família relações mais fortes do que aquelas de sangue, né? E a gente sabe que espiritualmente isso está muito bem explicado, né? As nossas experiências explicam muito bem essas relações. Kardec coloca no último tópico desse capítulo um trechinho falando sobre o suicídio e a loucura. Ele falou de resignação, da aceitação de que aquilo é uma situação justa, mas que devemos trabalhar, devemos nos movimentar para reverter aquele processo de sofrimento. E aí ele fala da situação daqueles que não conseguem imprimir esse esforço. Aqueles que caem nesse sofrimento, né? As pessoas muitas vezes se veem, como eu falei, incapazes de transpor as barreiras dessas dificuldades que são nos colocadas. E a gente reconhece que Deus não coloca para a gente nada que a gente não suporte. Estudando um pouco mais, a gente vê que muitas dessas situações pelas quais a gente passa, a gente pediu para passar, para experimentar essas situações. Porque muitas vezes já nos equivocamos nelas em outras ocasiões. Então, cabe a gente buscar esse entendimento de que os problemas existem, eles têm a sua justiça, e que cabe a gente nos mover para alterar essa situação. E isso é importante porque vale não só para nós mesmos, mas para aqueles que estão junto de nós. Muitas vezes a gente vê na nossa roda de amigos, na nossa família, pessoas que estão passando por esses processos de falta de esperança, né? Um processo muitas vezes que leva a pessoa a um estado depressivo, a um estado de quase uma letargia, né? A pessoa se paralisa diante do sofrimento. E é importante que a gente esteja alerta para identificar isso, tanto em nós,
E a partir do momento que a gente identifica, entender que a gente precisa de ajuda, como identificar isso também naqueles que convivem conosco. Kardec coloca que a ideia materialista faz com que a gente dê a essa passagem na vida uma importância maior do que a que ela realmente tem. Se a gente entender que a nossa vida acaba com a morte do corpo físico, muitas vezes a gente não consegue entender por que suportar todo esse sofrimento. Se de repente a gente entende que a gente não é mais nada depois que o nosso corpo vira estrume, digamos assim, para ser bem grosseiro, por que suportar tudo isso? E aí vem a mensagem consoladora de Jesus, garantindo a todos nós que suportemos com força, que a recompensa vai ser recebida. E aí eu vou encerrar essa conversa com a leitura de uma mensagem de Santo Agostinho, que está nesse capítulo, que fala que o mal é o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos. Ele não apregoou que haverá pranto e ranger de dentes para aqueles que nasceram nesse valor de dores. Vós que viestes aí viver, esperai por lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e a sua brancura? Imitai aqueles que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesse chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservado àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante forte para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pediste lugar no corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísse triunfante, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo, em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só e infalível, a fé, o olhar para o céu. Se no acesso aos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé
o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas, e vos digo que aquele que sofrer e tiver a fé por sustentáculo será colocado sobre vossa égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, em Paris, 1863. Então, dessa forma, a gente encerra essa conversa e coloca quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser perguntar, fazer alguma observação. Sobre o sofrimento que nós temos aí hoje, o avanço da medicina, né? Que a pessoa que sofre um acidente, que tem vários tipos de doença. E que a medicina vem para melhorar. Então, do jeito que tem a pessoa tem que passar por aquele momento de dor, é para ela, talvez, né, dar valor todo aquele processo de conseguir, se não tiver recurso, vai para uma fila de espera, né? Como a gente vê aí. O que acontece é o seguinte. Existem vários grupos hoje de médicos espíritas, associações de médicos espíritas, e eles discutem muito em palestras essas questões da doença e da cura, né? O Espiritismo reconhece que muitas das doenças são manifestações do nosso perispírito sobre o nosso corpo físico, de danos causados a esse perispírito em outras existências, em que ele traz ainda algumas sequelas e que precisam ser depuradas, ser expurgadas numa outra encarnação, né? Então, se a doença é um processo de cura do perispírito, muitas vezes é necessário que passemos por ela, né? E aí vale também para as aflições que a gente colocou. Que passemos pelas doenças, pelas dores, com resignação e com esperança de que dias melhores virão, né? A gente sabe que a medicina avança, como você falou. Muitas das doenças que matavam há 50, 60, 70 anos atrás, hoje já não causam mais tanto dano. O homem já avançou, já encontrou cura para diversos males. E muitas vezes a gente ainda vê exemplos de pessoas, por exemplo, que desencarnam por conta de uma infecção boba, que poderia ser tratada por um comprimidinho de antibiótico. A gente vê pessoas sendo curadas de cânceres muito fortes. E outras que são consumidas numa velocidade tão grande que nem o diagnóstico consegue chegar, né? Então a gente vê que as situações são muito peculiares, são muito individualizadas, né?
a forma como uma doença me afeta pode não afetar outra pessoa. Cada pessoa tem a sua necessidade própria de passar por essas situações. Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que a gente não deve buscar todos os recursos para diminuir esse sofrimento, para curar essa dor, para curar essa doença, né? Os recursos estão colocados à nossa disposição para isso, para que a gente vá atrás deles, né? Não é entender que estamos passando por um processo doloroso porque merecemos passar e por isso se deitar numa cama e esperar o dia da morte. Isso não é a posição, a proposta de Jesus nos evangelhos, né? E aí eu lembro agora da colocação de um palestrante que eu tenho acompanhado muito agora pela internet, que ele diz que se a gente entende que a proposta do Espiritismo ou dos Evangelhos de Jesus, da mensagem de Jesus, é nos mostrar que teremos tantas vidas, né, sejam necessárias para que a gente evolua, que o mal que a gente causar a gente vai pagar numa próxima. Se a gente entender que o ensinamento é esse, a gente está entendendo de forma errada. O entendimento que a gente deve tirar desses ensinamentos é que a cada encarnação nos está sendo dada uma oportunidade de elevação espiritual. E que a gente deve aproveitar ao máximo essa oportunidade. E não nos acomodarmos numa situação de que outras vidas virão, eu corrijo isso mais na frente, né? Então, é importante, mesmo diante de toda essa bagagem trazida pelo Espiritismo, essa mensagem que a gente entende como uma mensagem consoladora, uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem também de chamamento à transformação, né? É um convite a que a gente se transforme agora. Não é entender que vamos ter ainda milhares de encarnações pela frente que a gente vai adiar o processo de melhoria, certo? Então, por mais que situações de aflição não sejam colocadas, situação de dores, doenças, perda de ente querido, mães que perdem filhos com pouca idade, todo tipo de situação que a gente vê no mundo de causa de muito sofrimento, entender que tudo tem uma explicação, mas entender também que tudo é um processo de aprendizado para nos transformar e nos fazer pessoas melhores. Ok? Vou chamar o Tito aí para fazer o nosso encerramento. Obrigado. Agradecer Felipe por essa explanação tão baseada no conceito, né? No conhecimento, nos deu a possibilidade de compreender um pouco mais dos ensinamentos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse conceito das vidas futuras, né? As possibilidades de evoluir e pagar os erros nas vidas futuras, o Cristo enterra esse entendimento naquela frase quando ele diz: vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Porque nos dá a certeza, se nós não nos conseguirmos vencer esse momento de dificuldade, a gente fala de momento de dificuldade moral, numa vida, na próxima a dificuldade tende a ser maior. Né? Porque o conceito de justiça divina é tão amplo que a gente não consegue mensurar as responsabilidades que nós temos quando não praticamos o bem.
né, as consequências de tudo isso, a gente não consegue mensurar a responsabilidade que é quando nos acomodamos numa situação de dor e sofrimento, achando que só quem vai sofrer é nós. Mas nessa acomodação da gente, a gente causa dor e sofrimento às outras pessoas. Hoje mesmo estava conversando com uma colega nossa que está passando por um problema já há algum tempo muito sério de ansiedade, depressão e vontade de suicidar. Em vez por outra, ela entra nesse parafuso, né? Eu digo que é rosca sem fim. Estava dizendo para ela que, olha, suicidar, além das consequências que o espírito, o perispírito, vai ter que passar no mundo espiritual, há de se entender também que todo o sofrimento causado às pessoas que nos amam passam a ser de nossa conta. Então, todo o sofrimento que sua mãe, sua filha, seus irmãos, seus pais vão sofrer pelaquela sua atitude de tirar a própria vida, passa a ser sua responsabilidade também. E lá, eu costumo repetir, lá no Céu e Inferno, livro espetacular, tem o Código Penal do Mundo Espiritual, em que ele diz textualmente que o débito, o erro, o equívoco, o mal feito, ele, além de ser pago, tem que ser reparado. Então, além de você quitar a dívida para com a pessoa, depois você vai ter que reparar essa dívida para aquela pessoa. Então, isso é muito sério, muito complexo, né? E só para concluir o comentário aqui, o Felipe foi muito feliz quando falou que a doutrina espírita não é uma apologia ao sofrimento, muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela nos mostra como vencer o sofrimento. A acomodação das pessoas no sofrimento, na dor, na dificuldade, é um problema pessoal dela que ela precisa vencer. É um problema moral da pessoa que ela precisa vencer. De conhecimento, de atitude, de ação, de alguma forma. Certa feita, num estado aqui vizinho, nós fomos fazer uma atividade espírita e ao iniciarmos, depois da palestra, um passe de cura, algumas pessoas que estavam doentes, viemos ser interpelados pelos espíritas daquela cidade, dizendo que nós não poderíamos curar aquelas pessoas. Eu, todo quanto espantado, disse, como assim? Mas Jesus curou. Não, mas isso é Jesus. Nós espíritas não podemos curar as pessoas, elas têm que sofrer a doença. A doença é o karma, elas têm que sofrer. Aí eu olhei assim, eu conhecia um, né, até da minha família, né? Ele disse assim, meu irmão jovem, mas você tinha um câncer de pele na cara. Tinha, não tem mais. Por quê? Não, porque eu fui me tratar. Mas por que você deixou o câncer começar, cara? Por que você não morreu do câncer? Não era o seu karma? Então, as coisas que a gente não consegue entender, como é que as pessoas escolhem sofrer. Quando se apresenta a doutrina espírita com a solução para o sofrimento. E o que é mais interessante dessa solução, que não é afastar o sofrimento, não. A doutrina espírita não afasta o sofrimento, nem tira as dificuldades de ninguém, não. Se alguém vem a uma casa espírita esperando que ela vá trazer dinheiro para você, está lascado. E dinheiro de espírito é política, a gente mal não vê. E quando vê, é uma briga danada. Não vai acontecer. Os espíritos, os bons espíritos, não vão se prestar o papel de resolver seus problemas financeiros. A solução do problema é uma consequência de tudo. É uma situação criada onde as dificuldades se afastam
pelo seu padrão vibratório. Mas o que é que a doutrina espírita é o consolador? Porque ela nos mostra que aquele sofrimento, quando passamos a perceber e entendermos com resignação, não com acomodação, com resignação, que aquele sofrimento é a nossa prova ou expiação, que nós temos que vencer aquele sofrimento para poder pagar ou passar na prova. Ora, se nós temos que vencer o sofrimento, acomodar nele é se entregar. É o contrário, é continuar sofrendo. E nós sabemos e entendemos que a vida, a encarnação, é um grande aprendizado, é uma escola. É como se nós estivéssemos indo para a escola. É isso, nós espíritos viemos aqui para a Terra para aprender. E quando não aprendemos na escola, não passamos de ano, o que acontece? Tem que repetir. Se o sofrimento, a dificuldade, se as provas não nos fortalecerem, muito provavelmente vamos repetir as experiências. Então, o grande consolo, o que afasta a montanha de dificuldade, é a fé que nos dá na vida futura, que a nossa condição moral de conhecimento melhorada vai construir na vida futura, numa próxima encarnação, ou mesmo no espaço entre as encarnações, uma condição de vida melhor, sem tanta dor e sofrimento. Sofre bem menos aqueles que aceitam, mas não se acomodam. Tem um ditadozinho popular que diz que derrotado é só aquele que desiste de lutar. Por mais quedas que nós levemos, por mais dificuldades que nós enfrentemos, nós temos que erguer a cabeça, agradecer a Deus, porque se a dificuldade é maior, é porque Ele acredita muito mais em nós. Ele sabe que nós podemos vencer a dificuldade maior. Nós temos que acreditar também em nós, para vencer essas dificuldades.